Seja bem-vindo a mais um Backstage Confidencial. E aqui você sabe, Backstage não perdoa, a gente revela mesmo. Hoje estou recebendo essa amiga e uma grande artista, cantora e sanfoneira, que carrega no peito e nas mãos a tradição de um povo nordestino. Mas o que ela vai nos contar hoje, nem todo mundo tem coragem de contar. Vai falar sobre polêmicas, perseguições e vai nos revelar que em alguns momentos já pensou em desistir da carreira. Oi, Gisele. Coisa Tudo bom, minha boa, amiga? meu amigo. Que Como é que você tá? satisfação estar aqui com você. Agora melhor, né? Coisa boa. Sucesso total aí desse podcast que vem dando o que falar e que abre portas para ser voz de tanta gente que quer dar. Você dá voz a pessoas que querem voz, né? E isso tá muito bacana. Quero, antes de começar aqui o nosso papo, lhe parabenizar. Dizer que já é sucesso. Obrigado. Já é sucesso. Então, estou muito feliz em estar aqui hoje, cara a cara, de frente com o Placílio. Então, vamos logo começar e já falando, né, sobre muitas coisas, Gisele, que nós passamos, vivemos, que pouca gente tem acesso, né? Eu estava conversando com você nos bastidores e não consigo mensurar o quanto deve ser difícil para você, uma mulher, cantora, sanfoneira, nordestina, que veio do interior, né, se sobressair nessa selva de pedras que é o mercado do forró, né? Tenho certeza que você faz com muito amor, mas eu queria saber de você. Como foi que começou a sua carreira? Como é que você fez para chegar até hoje? E entre isso tudo, preciso também tomar conhecimento das dificuldades que você passa, né? Traz pra gente aí o que é que você pode falar. Então, eu comecei a cantar com 7 anos de idade, né? Comecei ainda criança, então, assim, já tenho uma história, já passei por muita coisa, né? Tanto na parte de como cantora, como artista, mas também como na parte administrativa da minha carreira, Sim. né? Eu comecei muito cedo, sempre ali com meu pai me direcionando, a minha família. Eu tive muita sorte com relação a isso, porque a minha família sempre me apoiou muito. A minha família, que eu digo, meu pai e minha mãe, né? Porque apoio mesmo de terceiros, de família, foi muito difícil para conquistar, né? De início, achavam que meu pai estava querendo me fazer cantora à força.
que eu não tinha talento, que isso ou que aquilo, quando com 7 anos eu já tocava teclado, né? Então, assim, eu sempre tive muita sorte. Comecei aos 7 anos, comecei a fazer aniversário, casamento, interior, né? E aí, tudo até chegar aos meus 16 anos, 17 anos, como eu tive. Isso foi assim, meu pai ali junto comigo e tendo sem ajuda e sem apoio de A ninguém, dificuldade. na dificuldade, né? Eu lembro que é uma coisa que marcou muito e eu vou levar para minha vida porque isso foi um ensinamento, né? A gente tinha um carro caindo aos pedaços e meu pai sempre, ele nunca teve estudo, mas ele tinha uma mentalidade, Placílio, de um empresário grande. Sim. Porque ele olhava para mim e ele dizia assim: a gente saía de casa, o meu show era 10 horas da noite, 9 horas da noite, né? E aí a gente levava som, naquela época a gente tocava 5 horas de forró, 6 horas. Quando a gente chegava a 5 horas de show, ainda tinha a saideira, A a expulsadeira. expulsadeira, toque mais uma, toque mais uma, toque mais uma. E meu pai sempre tinha um olhar muito atento a tudo. E aí a gente levava som. Meu pai com o carrinho caindo nos pedaços, carregava com a carrocinha, com som. E eu tinha que ir com ele, porque a gente ia para o interior, às vezes era 2 horas, 1 hora de viagem de onde eu morava, né? Eu sou de Areis. Sim. E aí eu com ele. Quando a gente ia, eu ficava escondida dentro do carro. Na visão do meu pai, ele já dizia: você é artista, você só tem que chegar, aparecer na hora do show, E ele tá certíssimo. né? E ele me escondia dentro do carro, né? Tinha uma caravana, teve uma caravana, um Opala, e eu ficava escondida. E quando eu chegava, ninguém sabia. Eu ainda naquela época que era, Uma tinha menina, né? uma menina. E não tinha holofotes como tem hoje, né? Você chegava às vezes no interior, já era tido como uma estrela da noite. Então, ele fazia com que isso acontecesse. E aí eu trouxe isso para minha, fui aprendendo, tive uma escola dentro de casa, mesmo meu pai sem estudo. E trouxe isso para minha vida hoje, né? Às vezes as pessoas veem de outra forma. A gente tem muitas dificuldades, Placílio, nesse mercado, porque muitas vezes olham para você como um estrelismo que não é. Você não sabe, às vezes, o que o artista passou antes para chegar ali, né? As dificuldades para ele chegar até o palco. Você não sabe se o artista ele já chegou pronto só para cantar ou se ele teve que fazer todo o trabalho por trás da cortina ali. Tem todo um trabalho para ser feito. Tem uma equipe para você administrar, tem fechamento com contratante, às vezes problemas de horário. Então, quando é você mesmo que administra sua carreira, isso torna-se muito mais difícil, Com certeza. né? Então, aos 17 anos, vendo tudo que eu já tinha passado, recebi propostas para ir para outras bandas, né? Participei de bandas como Banda Mix, né? Trabalhei com Laércio. Acho que foi a porta de tudo, assim, na época. Eu menina, tinha 17 anos. E aí comecei a cantar na Banda Mix. Passei algum tempo lá, e só que assim, logo em seguida já veio a proposta para ir para Fortaleza, né? Que foi com que banda? Ferro na Boneca. 2004, Ferro na Boneca tava no auge. No auge, É a mesma coisa que comparar o Ferro na Boneca hoje com, sei lá, um Rei Vaqueiro. Porque eu me lembro dessa época e foi a época do estouro foi, mesmo, do foi. estouro do Ferro na E Boneca. como foi a sua passagem na Ferro na Boneca? Tudo assim, na verdade, quando os empresários do Ferro na Boneca, o empresário e o dono, eu fui vista em Goianinha, numa festa da padroeira de Goianinha. E na época eu não tava nem. Eu cantava na Banda Mix, mas eu fui fazer esse show lá sozinha, Sim, né? E eu cantava e tocava teclado, né? Era tipo seresteira, né? sim. E aí o empresário estava lá, subiu no palco e viu a minha comunicação com o público e tal, e achou interessante, né? Uma menina ainda na época, uma ser cantora e que tocava. Então ele
achou ali algo diferente para incluir no show da banda, né? No Ferrão da Boneca. E aí veio a proposta. Quando veio a proposta, trouxe o dono da banda. Na época, Dr. Ezio Feitosa era o dono, hoje não é mais, né? Hoje já faz parte do grupo Sai Rodada, né? Isso. E aí veio a contratação para ir, assinei contrato, tudo. Foi uma boa passagem na banda na época para mim, porque eu ganhei muita experiência, né? Eu era uma menina que eu não tinha experiência com nada, com banda nenhuma, com palco grande nenhum, com administrativo, né? Não tinha nada, eu era totalmente... Fui às cegas. Eu saí daqui para ir morar em Fortaleza, acabando de fazer 18 anos, né? Sozinha, sem Uma mulher no meio da selva de pedras. uma mulher. Então, assim, Mulher não, uma menina. uma menina, porque sempre fui, assim, acompanhada pelo meu pai. Tanto que quando eu fui, ninguém acreditava que ele ia deixar eu ir, né? Então, todo mundo falava, cortou o cordão umbilical, cortou o cordão umbilical, e aí, e aí? Então, eu fui. Meu pai chegou para mim e disse, é isso que você quer para sua vida? Vá. Só tenha cuidado. Seja esperta, esteja sempre de olho aberto. Bom, fui muito bem recebida por Dr. Ezio na época. Me colocou dentro de um apartamento com tudo, né? Então, assim, foi muito bacana a recepção que ele fez comigo. Na época, meu pai, olhe, tá em suas mãos, né? Então, chegando lá, fui apresentada. Na época fui também, a cantora Era estava... Simone, ela na época? Não, Simone foi depois, foi após. Foi depois. A cantora, na época, ia ganhar neném, né? Ia estar de licença maternidade. E aí, eu fiz uma amizade muito bacana com ela, antes dela... Porque eu cheguei antes dela... Ela estava grávida, antes dela sair para licença maternidade. E aí, quando ela voltou, meio que achou que eu tinha tomado um espaço. Que ela julgava ser dela. Então, um momento muito crucial para mim na banda, esse momento. É tanto que eu saí da banda, né? Porque por decisão própria, né? Diante de muitas coisas que eu passei lá. Mas que tipo de coisa que você passou? Bom, primeiro, quando ela saiu, que eu comecei, a banda estava prestes a gravar o DVD de Mossoró, na época, né? E aí tava tudo pronto para gravar, a gente já tinha decidido o repertório, tudo. E ela, quando retornou, que tava com tudo pronto, tinha um bloco de show que eu tocava e cantava, tocava sanfona. Você vê, o doutor Ezio porque queria que eu me dedicasse ao máximo na sanfona, porque era um diferencial. Tanto que eu tinha o show da banda, mas quando eu chegava em Fortaleza, eu ia pro estúdio, lá pro escritório, para ficar com a sanfona da banda, treinando, porque ele queria que eu me aperfeiçoasse. Então, eu tinha um bloco dentro do show, que era um bloco meu, que eu cantava música de vaquejada, que eu tocava. Então, isso acabou que tava gerando um zum, 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 uma mulher tocando e tal. Aconteceu que ela voltou, né? Antes disso, teve outras situações que eu vou contar aqui para vocês. Mas contando dessa parte do retorno, a gente teve uma discussão em Currais Novos, a banda ia tocar em Currais Novos, quando ela retornou. Já estava um clima meio estranho. E aí, dentro do quarto de hotel, ela meio que me ameaçou. Ou você sai da banda, ou se você subir naquele ônibus hoje, eu vou contar para todo mundo que você dá pro dono da banda. Ela jogou essa na sua cara? Jogou isso. Eu nunca tive relacionamento nenhum com ele. Então, com ninguém da banda. E eu era muito julgada. Eu era muito julgada porque eu sempre fui muito... Eu era no palco, eu sempre fui... E isso é até hoje para mim. Eu sou muito dada no palco, porém, quando eu desço do palco, são duas pessoas, é um personagem, são duas pessoas. Não estou falando que eu não estou pregando a santa aqui, não, né? Mas eu tenho o meu lado pessoal,
sempre foi uma coisa que eu tive muito. Sempre fui muito discreta com isso. Sempre procurei não misturar as coisas. E aí eu era muito criticada lá. Porque naquela época, uma menina com 17 anos, 18 anos, né? Ser virgem, né? Vazou. Eu fiz tanta amizade com ela que eu contei minha vida, né? E aí vazou pra todo mundo que, que eu era virgem ainda. E aí isso foi uma zoação. Foi uma zoação. O que era motivo de orgulho, né, pra você? Mas achavam que eu mentia, Sim. né? Achavam que não acreditavam. Também não tinha por que provar isso, porque não, não interessava para ninguém. Para ninguém. Como não interessa hoje o que eu faço, o que eu deixo fazer na minha vida pessoal. Sua vida só diz respeito a você. Então, Então, o que é que acontece? Isso foi motivo um dos motivos, né? E aí, eu vou falar e tal. Eu, menina, na época, eu disse, eu tô aqui, eu não preciso disso, não. Já tinha passado por algumas situações lá que... Essa foi a mais pesada. Não, não foi a mais pesada. Teve... a gente foi tocar um show em João Pessoa. Passei algumas humilhações também, né? E eu fui tocar um show em João Pessoa. Era um chamado For Rock. Lembro. Lembra? For Rock. Na BR mesmo, no Pronto. Cinto de Cabedelo. Era foi Ferro na Boneca e uns artistas nacional. E nesse dia tava tocando Cláudia Leite. Sim. Cláudia Leite. E aí a banda chegou no horário para o show. Chegamos a tempo do show, né? Quando chegou lá, Claudinha, a produção de Claudinha tomou o horário do Ferro na Boneca. E aí, o que seria o nosso horário foi para depois do show dela, né? Sim. Então a banda chegou, já tava todo mundo lá, o camarim todo pronto. Enfim, a gente começa é novo nessa carreira. E aí, eu com as meninas, as dançarinas, vamos olhar um pouquinho o show da outra banda, né? A gente tá aqui perto do palco, tava camarim, tinha acesso. E aí eu já tava todo mundo, eu já tava pronta, já tava com um sobretudo e com a roupa do show. Na época a gente usava aquele sobretudo. Sim. Não. E saí com a roupa do show pra ver o show da Cláudia Leite. Ficou todo mundo dentro do camarim da banda, né? Músicos, holds, cantores. E eu saí com as dançarinas pra olhar o show, né? Placílio, quando eu voltei para o camarim, que eu abri a minha bolsa, sabe o que era que tinha dentro da minha bolsa? Tudo de resto de fruta, de casca de banana, de toda a alimentação que tinha no palco, no camarim. O que tinha de resto Jogaram dentro, fizeram de lixo. Fizeram a minha bolsa de lixo. E jogaram tudo dentro, não se foi maldade, se foi uma brincadeira de mau gosto, mas isso aconteceu. E para mim foi uma humilhação. Gigante. Uma humilhação. Porque na cabeça deles eu era uma pessoa sem ninguém. Que eu era uma menina do interior que estava em busca de um sonho, estava numa banda que estava fazendo muito sucesso, né? E aí fizeram isso comigo, eu comecei a chorar muito, nunca tinha passado. Então, essas coisas para mim era tudo muito nova, essas malícias, essa maldade para mim era muito novo ali. A máfia. Então, a máfia, exatamente. E as minhas roupas naquela época, quem pagava pelo meu figurino era eu. Tinha uma pessoa que era um figurinista, que eu lembro, era Franklin, que fazia todo o figurino de todo mundo, e aí a gente comprava ele, ficava pagando a ele por semana e tal. Então, assim, tudo era conquistado com o meu suor. Além de tudo, a situação que aconteceu. Bom, eu chorei muito, mas eu já estava com a roupa do show, aconteceu o show. Subiu no palco. Subi no palco, né? E quantas em quantas vezes a gente não teve que subir no palco querendo chorar, né? Exato. Ser sincero, né? Quantas e quantas vezes? Essa é uma parte muito difícil da nossa profissão, né? Qualquer profissão hoje, assim, que você não dá a cara, é muito... Às vezes você tá mal, você tá ali, ó, no escritório, baixa a cabeça, chora, mas quando você tem que sorrir e fazer sorrir, quando você tá com vontade de chorar, ou quando você tá passando por uma situação bem delicada ou complicada, e você tem que esquecer, deixar isso de lado e assumir um personagem, porque é uma missão. Com certeza. A nossa profissão é uma missão, é muito linda, por sinal, né? Então, quando isso aconteceu, que aconteceu o show,
que eu subi no ônibus e todo mundo ficou rindo de mim no ônibus. E aí eu comecei a chorar novamente e falei um monte de coisa, né? Não preciso disso, não preciso que vocês me tratem assim, não fiz nada pra vocês. E aí, hoje eu falo, brinco com ele e tudo, mas a gente teve um arranca-rabo nesse dia Com Briola. com Briola. Tive um arranca-rabo com ele porque ele chegou pra mim. Pô, quem é você pra falar assim? Você é uma menina, você é um ninguém, Nada. um nada que doutor Ézio pegou lá no interior, passando fome. Usou essas palavras. Usou essas palavras. Passando fome do ônibus, isso no corredor do ônibus. Já, a banda já tinha acabado o show. Pra vir pra cá e você é mais do que alguém aqui aonde? Aí eu disse, eu não tô dizendo que eu sou mais do que ninguém, não. Só tô dizendo que eu não preciso disso aqui. Agora quem é você pra falar disso pra mim? Quem é você pra falar dessa forma comigo? Semana passada, a banda tocou lá no meu interior. Você foi na minha casa. Todo mundo aqui da banda foi na minha casa. Placílio, os meus pais, eu não tenho vergonha de dizer de onde eu vim. Eu sou de uma família pobre. Tudo que meus pais conquistaram foi com suor. Minha mãe ralava, teve restaurante, teve lanchonete, mas sempre foi uma pessoa de muito barriga cheia. Eles chegaram lá em casa, meu pai olhou pra Briola mesmo e disse assim, ó, tá aqui, ó. Ela tá porque ela tá em busca do sonho dela. Ela quer palco, quer sucesso, quer ser reconhecida. Mas tá aí o sonzinho dela. Tinha som, meu pai sempre gostou de ir. Então ele tinha um clube, né, onde fazia festas. Então tinha som, tava lá, som, sanfona, meu teclado, tudo encostado lá. Minha mãe fez um banquete de uma mesa gigante, porque queria receber a banda que a filha dela tava. E o pagamento que lhe deram foi esse tratamento. Então, isso aconteceu. E hoje a gente. São coisas que a gente passa, situações que ninguém lá fora vê, né? A gente vê o glamour todo, tá no palco, aí tá viajando, tá em hotéis 5 estrelas, mas não vê o que é que você passa, tanto com contratantes, tanto com pessoas que também trabalham com você, que era para ser a sua família e acaba que lhe humilha ali, né? Então, essa foi outra situação bem delicada que eu passei lá. E, assim, decidi sair da banda, né? Depois da outra situação lá do hotel. Decidi sair da banda e no dia lá eu liguei pro meu pai e disse, ó, tô saindo da banda. Venha me buscar. Seu irmão foi para Natal no carro, como é que eu faço? Eu espero, a hora que for, saio do hotel, vou pro... E aí, nesse dia eu saí chorando do hotel. Fui pra pracinha, lá em Caicó, lá em Currais Novos, aliás. Fiquei lá num banco chorando e o coordenador, na época, Sidney, né, ligou pra mim. Minha amiga, você tá onde? A banda vai sair já. Já tá todo mundo pronto aqui, só falta você no ônibus. Eu falei, não pode ir com a banda, não vou não. O que é que eu vou dizer pra doutor Edges? Deixa que eu falo com ele. Pode seguir com a sua banda, não vou, não faço, a partir de hoje não faço mais parte da banda. Eu tinha um contrato assinado. E na época, o contrato, para você ver o tanto que ele, assim, acreditava em mim como artista, né? Porque ele fez um contrato para mim que era impossível quebrar aquele contrato, né? A rescisão do contrato na época era R$ 100.000. Eu não tinha de onde tirar esse dinheiro. E R$ 100.000 naquela 2004 É 1 milhão, 2 milhões hoje. Exatamente. E mesmo assim eu saí. Deixei minha mala no hotel, pedi pro pessoal da recepção guardar, eu tô saindo. Quando meu pai chegou já era mais de meia-noite, quase 1 hora da manhã. A banda saiu do hotel, era 4 horas da tarde. E eu fiquei lá na praça, esperando, chorando, né? Meu pai chegou pra me buscar com meu irmão, e aí voltei. Decidi não trabalhar mais pra banda nenhuma. Montei uma banda pra mim na época. Sempre tive esse gerenciamento de muito administrar a minha vida. Acho que desde eu comecei a trabalhar aos 7 anos, né? Então, com
Com 9 anos, eu já fazia show e o dinheiro que eu ganhava já era para ajudar na minha casa, né? Com 9 anos, eu vim cantar aqui na Ponta do Morcego. Cantei 30 dias, foram 30 dias ali direto para os turistas. No final, na época, eu ganhei R$ 4.500 por 30 dias de show. E aí, esse valor, meu pai ganhou um terreno, um ponto lá para fazer uma lanchonete. E aí, com esse dinheiro, a gente construiu essa lanchonete e foi de onde a minha família, ela sobreviveu por muito tempo com o dinheiro dessa lanchonete, né? Foi onde a gente conseguiu muita coisa lá. Meu primeiro teclado, Placílio, ele foi comprado com... Eu passei muitas dificuldades. Hoje, eu saber, de certa forma, administrar a minha carreira e tudo ser através de mim foi graças a muitas coisas que eu já passei. O meu primeiro teclado, ele foi comprado todo com moedas de €1.000. A minha mãe, ela juntou todo o dinheiro e comprou um 510 na época. PSR 510. Na verdade, ele tinha um 510 e trocou por aquele... 630. O Technics. Sim. Eu falo Technics, de um médico aqui. E a gente chegou na casa desse médico para comprar esse teclado. Minha mãe com as bolsas de moedas de 50 centavos de R$ 1. Que o médico... Então, assim, tudo isso foi escola para mim, né? Deixa eu entender o seguinte, Gisele. Eu entendi agora como você começou e entendi que no seu início você teve experiências um pouco desastrosas com algumas bandas, mas que a gente que está no ramo sabe que não pensem que é diferente disso que ela está falando. Ela está sendo muito generosa e bondosa. Ela não está contando ainda nem 10% do que ela passou e eu entendo ela, porque certas coisas a gente tem até vergonha de falar. Exatamente. Né? Então, qual foi o momento que você já veio para Natal? Tipo, você chegou em Natal e pronto, você meteu a cara. Como foi essa história, a sua história aqui em Natal? Quando eu saí lá do Ferro na Boneca, né? Que eu montei a minha banda e fiquei cantando lá no interior. Então você montou a banda assim que saiu do Ferro na Boneca? Certo. Quando eu voltei, minhas coisas estavam lá, né? Tava teclado, tudo, e juntei os músicos novamente e montei ali, no interior mesmo. Comecei a cantar lá. Veio mais uma proposta, né? Para outra banda. E aí, era a banda de Arrebenta Coração. Certo. Né? De Rodrigo Alves. Rodrigo. Então. E aí vim para Natal, já havia feito toda a minha cabeça que eu não queria mais trabalhar para ninguém. Mas você sabe o quanto é difícil. Tem hora que você quer realmente um apadrinhamento, Placílio, porque é muito complicado você chegar num palco grande hoje sem você ter um costa larga para fazer tudo por você, né? Para você hoje administrar pessoas é muito complicado. Então, veio a proposta, aceitei. Fui trabalhar lá, né? A banda, na época, gravou um DVD em Goianinha e tal. Então, na época, eles veio pra cá, né? Ele acho que tava na Bahia, o Rodrigo tinha saído do bonde do bonde do Brasil, do forró, né? Bonde do forró. E aí veio pra cá, montou toda a banda aqui. Mais uma decepção que eu passei. Teve Depois... algum ponto específico que você passou? Não, ele, na verdade, ele fez a banda aqui, depois ele conseguiu um empresário em João Pessoa, né? E aí a sede da banda era em Lucena. O rapaz lá mexia com um negócio de rodeio, de peão, não sei o quê. Eu lembro dele. Então, o que é que aconteceu? Decretou falência na banda, ficou devendo ao pessoal. Bom, foi embora. Foi embora. Na verdade, foi embora lá, que o problema com ele que não cabe a mim falar sobre isso. E aí, mais uma vez, uma decepção, né? Caramba, aí montei novamente a banda. Aí desisti. Parei. Então, depois que você saiu da Arrebenta Coração, você parou. Parei.
Parei, Mas você desistiu de quê? Da não, banda ou desistiu da sua do carreira? meio secular. Teve um período que eu fui evangélica, né? Sim. Então, casei, tive 2 filhos, né? 2 bênçãos na minha vida. Então, assim, eu parei um tempo, né? Do meio secular. Cheguei a gravar um CD Gospel. gospel, E aí passei um tempo, mas é muito complicado quando você. O que eu sei fazer é isso. Tá. Deixa eu entender uma coisa, Gisele. Porque assim, eu já estou no ramo há um certo tempo também. E a gente sente quando as coisas estão acontecendo. A gente sente quando alguém está se destacando. E eu observei que você, de uns anos para cá, você ganhou uma notoriedade maior. Eu não sei se foi quando você se debruçou mesmo na sua carreira, mas eu sei lá, eu acho que uns 8 anos para cá, uns 7 anos para cá, o seu nome passou a ser um nome cogitado dentro de Natal e nos interiores vizinhos, Sim. né? Então, quando foi que essa chave girou? Quando eu vim embora para Natal, Porque eu aí foi quando decidi você vir. assumiu a sanfona É, mesmo. eu decidi vir para Natal. Foi logo na época que Marília Mendonça estourou, né? O primeiro CD dela. Eu já estava aqui. Eu vim para cá querendo trabalhar. Eu vim para cá querendo ganhar dinheiro. Não era nem Sobreviver. sobreviver, né? Então era o que eu sabia fazer. Eu sabia que eu sabia fazer era cantar e tocar um instrumento. Então, vou para Natal, que eu vou ter mais espaço, vou ter mais oportunidade. Eu vim embora. Pastilha, eu vim para você, não tenho vergonha de lhe dizer. Quando eu vim embora para Natal, eu vim com a mão na frente e outra atrás. Eu aluguei um quartinho em Candelária, que eu dividia a internet com o dono da casa. Pastilha, esse quartinho, esse estúdio aqui é uma mansão para esse quartinho. Eu não tinha nada. Eu trouxe o colchão de berço do meu filho para dormir. Eu dormia nesse colchão de berço. Eu não tinha uma televisão, eu não tinha. Eu vim sem nada, com a cara e a coragem. Eu disse: eu vou conseguir. Eu vou conseguir, vou. E aí eu vim. Eu tinha minha sanfoninha 80 baixos. Acho que todo mundo lembra dessa sanfoninha, uma vermelhinha que eu comecei. E quando chovia nesse quartinho, Placílio alagava tudo. Tudo. Eu tinha que ficar em pé, esperando a chuva passar para poder dormir, porque eu dormia no chão. Eu não tinha móvel, não tinha nada. Então, esse lado ninguém conhece de mim. Poucas pessoas são as pessoas que sabem o quanto eu batalhei. E aí eu vim para lutar. E sabe o que foi, como foi que eu entrei no mercado? Ah, Eu tinha um carro velho, um Uno quadrado na época. E eu pegava esse carro e eu ia pedir participações nos bares de Natal. Até que um dia a gente fala de quem não ajuda, mas a gente fala de quem ajuda muito mais também, né? ser grato é importante. Tem uma pessoa que eu tenho uma gratidão gigante e eu acho que talvez ele nem saiba disso. Chama-se Edu Sá. É duro. É duro. Quando eu comecei a cantar aqui em Natal, às vezes eu quero chorar de lembrando dessa passagem. Edu chegou pra mim e disse: Gi, porque quando eu tinha a banda lá em Areis, Edu algumas vezes foi como cantor base para cantar junto comigo, que a gente tocava de tudo, né? Sim. E aí, como freelancer, ele ia lá cantar. E aí eu disse: Edu, tô em Natal, tô passando por isso. Gi, eu canto numas casas de show e eu quero que você vá para fazer participação comigo. Ô, Edu, beleza. Você vai me ajudar muito abrindo essa oportunidade para mim. E aí, todo show que Edu fazia, ele me chamava para fazer participação. E quando ele tava, que eu chegava, ele me chamava. Começou a me pagar para cantar com ele. Ele tinha uma banda, ele cantava na Lúmina na época, mas ele também tinha uma banda paralela, que ele fazia bailes. E me chamava, na época ele me pagava um cachê de 80, 100 reais para cantar com ele num baile. E aquilo ali, às vezes eu passava assim, me ajudava tanto, tanto aquele cachê. E aí começou as portas se abrindo, mas eu passei por uma situação que a culpa não foi de Edu. Eu cheguei numa determinada casa de show pra cantar, pra fazer uma participação com ele. Pra você ver as situações.
tudo que eu passei para chegar até hoje, você chegar para mim e dizer, Gisele, você hoje é uma pessoa que tem um nome notado, né, aqui. Certeza. Eu cheguei nessa casa de show para fazer uma participação. Gisele, eu vou tocar lá, quero que você vá, tal, tal. Eu tinha R$ 30 no bolso, 30. Saí para fazer essa bendita participação com o Edu, nessa casa de show. Quando eu cheguei, Edu já estava no palco. Cheguei na portaria, disse, eu sou Gisele, sou cantora, vim fazer uma participação aqui, que Edu me chamou. Aí, tá, qual é o seu nome? Gisele Alves. Olhou pra mim, seu nome não tá na lista. Aí disse, não, mas fale com ele, Edu já está no palco, não tem como falar com ele. Aí eu disse, não, eu vou fazer uma participação. E aí, como é que faz? Aí a pessoa olhou pra mim e fez, só se você, quanto é pra pagar? Quanto é pra entrar? É R$ 30 a entrada da casa. Eu só tinha R$ 30 no bolso. Aí eu disse, não vou pagar não. Não vou pagar pra entrar pra fazer uma participação não. Aí essa pessoa me humilhou, assim, na frente da casa de show, me humilhou, né? Aí eu virei as costas, saí. Quando eu fui saindo, o empresário da banda que Fly cantava, acho que era Rainha da Balada. Balada. Pronto, tava lá na frente, com a van lá na frente. Era Marcelo na época? Acho que era Marcelo. Tufão, né? Aí ele olhou pra mim, aí disse, o que foi que aconteceu, Gisele? Aí eu expliquei a situação, né? Eu conhecia ele, que ele tinha uma casa de ração em Areia. Aí, o que foi que aconteceu? Eu disse, não, aconteceu isso e tal. Homem, entra aqui na van da banda. Você entra agora aqui comigo, com a banda. Entrei na van, né? Entra aqui, tal. Quando a van passa no portão, a pessoa que estava na portaria... Ele viu que eu tinha entrado escondido assim, porque o dono da banda me chamou pra entrar com ele. Meu amigo, a pessoa saiu de onde estava com o quente doce fervendo. Bateu na van. O que é que você está fazendo aqui dentro? Eu não disse que o seu nome não estava na lista? Aí ele disse, não, ela tá entrando com a banda. Não, ela não está na lista de rainhas da balada porque a lista da banda foi mandada à tarde. Então, para você entrar aqui, querida, você vai ter que pagar. Eu saí da van. Eu disse, não, relaxa. Vou embora. Placílio, eu saí chorando de frente dessa boate. Chorando. Que eu olhei pra placa dela assim, eu disse... A pessoa que tava comigo... Pode escrever. Eu vou ser a artista que mais vai cantar nessa boate. Vão querer agenda de data comigo e não vai conseguir. Ah, meu filho, a coisa não demorou muito pra acontecer, não. Marília Mendonça, pum, pipocou. Comecei a fazer uns barzinhos aqui com Tiago Ovídio. Sim. Botequim da Lapa, papapá. Comecei a fazer o Peppers, né? E aí comecei a fazer os especiais Marília Mendonça. Na época, Marília Mendonça de Natal, não sei o quê. Blá, blá, blá. Veio o nome A Galega da Sanfona. Pronto. A mulher que toca sanfona, não sei o quê. Meu nome começou a ser visto. Meu amigo, o problema que aconteceu não foi com os proprietários da casa de show, não foi. Nem sabiam. Vieram saber desse episódio comigo um dia desses, sentando, porque hoje a gente tem amizade, conversa. Mundo girou, né? O mundo girou. E hoje eu canto nessa casa, assim, sou muito bem recebida, muito bem acolhida, mas foi uma humilhação que Deus, assim, olhou pra mim e disse, ouviu naquela hora, eu falei com o coração mesmo, cheio de mágoa, de tristeza, sabe? Porque você passa por tanta coisa e o ser humano parece que ele sente prazer quando ele tem um pouquinho de poder em pisar você. Eu não entendo o que leva a essas pessoas fazerem isso, porque ela não ganhava nada com isso, sabe? Humilhar não levava a canto nenhum naquele momento. Não cabia, né? Não cabia, nunca, na verdade. Mas ali, Placílio, é a humilhação por satisfação. Entende? E isso acontece muito no nosso meio. E eu tinha até conversado com você antes,
e tinha dito, Gisele, você atua num mercado que predominantemente é machista, Muito, né? É machista. Não vamos ser hipócrita. É muito machista. muito. E esses tipos de situações, o homem pode passar. É mais difícil acontecer, porque o homem ele se impõe de uma outra forma, a figura masculina gera um certo receio, mas tipo, a mulher, por mais que, tipo, você é uma mulher forte, eu não preciso afirmar isso, porque a sua história lhe credencia. Mas existe uma situação de vulnerabilidade. Muito. Talvez se fosse um homem no seu lugar, essa mulher não tivesse tido essa mesma postura. Então eu fico imaginando, você hoje predominantemente trabalha num segmento que é a questão dos bares, eventos particulares e eventos de prefeituras pontuais. O que é que você sofre? O que é que você passa? Qual é a parte difícil de lidar? Porque eu vim do bar, eu sei o que é bar. E eu sei o quanto é chato trabalhar com bar. Meu amigo é bêbado abusando, entendeu? É o cachê que você combina uma coisa, foi fraco hoje, mas quando é bom ninguém melhora o seu cachê, Exatamente. né? Então assim, como são as suas experiências nesse meio? Placílio, é muito delicado a questão de ser mulher no meio. A gente sofre, são diversos fatores, né? Vem o preconceito de o mercado, como você falou, ser muito machista. Hoje, o público maior para uma casa de show é maior quando se vai um homem cantar do que uma mulher. Isso é fato. Aqui em Natal é fato, né? As menininhas gostam de ver os playboyzinhos cantando, então isso a gente já é uma situação que se você não ganhar um reconhecimento do público para você estar ali também por merecimento da sua arte, do seu talento, é difícil você entrar, né? Então, nessa parte de bar, hoje tem a situação que depois da pandemia as coisas ficaram muito mais difíceis, né? Questão de cachê, questão de. A panelinha sempre teve, né? Mas hoje ainda tentam me derrubar, né? Hoje tentam. Hoje, para muitas pessoas aqui, olham para mim. Eu já ouvi muito isso, muito. E eu tenho certeza que as minhas colegas, né, de profissão, como tem tantas artistas, cantoras que passam e que sofrem esse preconceito no mercado, aqui a gente tem muitas mulheres artistas, boas artistas, né, talentosíssimas aqui na nossa cidade, que passam por isso também. E tentam, e olham para mim, ou já através de outras pessoas, diz, cara, matemática não bate. Como é que ela consegue até hoje se manter no mercado sozinha, sem um apadrinhamento? Quando você fala apadrinhamento, desculpa, Gisele, é na questão de tipo de um escritório, de empresário. Um empresário, uma pessoa que venda você. Hoje, Porque tudo quem faz é você. hoje tudo sou eu. Certo. Hoje eu tenho, assim, as pessoas que trabalham comigo, que respondem por mim, mas quem fecha sou eu, tudo passa por mim. Certo. E as meninas, como você ia dizendo, as cantoras, elas É. acham estranho, tipo, a Não, matemática não, elas não. Elas não. Elas não, porque elas passam por isso da também. mesma forma. Da mesma forma, elas têm, elas quem gerenciam as suas carreiras, né? Elas que falam por si. Então, a minha banda hoje, se eu for fazer um evento de prefeitura, Placílio, quem faz tudo sou eu. Documentação quem envia sou eu. Quem faz a proposta sou eu. Eu que sento lá no computador e faço tudo. Quem é o design da banda sou eu. Quem faz as minhas artes sou eu. Tudo, porque eu meio que preciso reduzir custos para poder me manter. Aí vem um empresário ou um dono de escritório ou um dono de bar que às vezes quer boicotar as coisas ou colocar seu artista à frente de mim ou das minhas colegas ou de outro artista. E aí, olha, a matemática não bate, cachê de bar
para ela ter isso, para ela ter aquilo, para manter músico. Placília, eu digo com orgulho hoje, todo mundo que trabalha comigo, eu não chega o dia dele receber dinheiro e eles ficam com cachê dentro para começar para tocar na outra semana, não. Às vezes você sabe que prefeitura a gente demora para receber. Mas sabe o que é isso, Placílio? Primeiramente, Deus ele tá à frente da minha vida em tudo que eu faço. Sim. Tudo que eu faço. Sabe, às vezes no momento mais difícil, quando eu vejo assim, não vai dar certo, ele chega e abre a porta onde não tem parede mesmo, e acontece, faz acontecer. A minha vida inteira foi isso. Mas hoje é minha organização. Eu tenho um backline da banda, a gente tem uma mesa digital, a gente tem. Mas tudo eu comecei a cantar. Gente, eu comecei a cantar com 9 anos. Não foi da 7 anos foi, né? Eu tenho quase 40 hoje. Quanto tempo eu tenho? Uma carinha de 22. Mas me diga uma coisa, Gisele. Eu preciso saber o seguinte. Eu hoje dificilmente saio de casa. Eu só saio de casa mais para trabalhar. Acho que a gente vai ficando velho, aí vai selecionando mais as coisas, né? Então, o mercado de bares hoje, que muita gente se mantém dos bares, né? É o que faz a girar, né? Isso, é o que traz o giro de você conseguir estar se mantendo, aí pontua numa prefeitura, pontua numa boate, pontua numa... Evento privado, casamento, baile, formatura. Que é onde ganha mais, Exato. né? Que é onde vem um faturamento melhor. Como é que você é tratada nesses lugares? Como é que você é recebida, seja pelos donos, seja pelas outras bandas? Tipo, a galera olha meio de rabo de olho. Eu já tive a oportunidade de tocar com você. Eu acho que foi o Arraial lá do Morumbi. A gente tocou junto. Sim, e eu vi sim. sua banda muito organizada, suas coisas tudo funcionando. Eu, assim como tenho uma história bem parecida com você, como venho também do interior, eu fico muito feliz quando eu vejo isso. E, tipo, até nesse dia a pessoa chegou, quer que mande parar? Aí eu disse, mandar parar? Mas por que eu vou mandar ela parar? Ela tá fazendo o trabalho dela. Quando ela acabar, ela para. Então, mas eu sei que nem todo mundo é assim. Às vezes tem gente que chega e quer pisar, e quer maltratar, e quer passar por cima. Então, é uma realidade isso. Você já passou por isso? Existem situações que você viveu isso? Existe muito, né? Essa questão da gente sempre estar tocando com outra banda, às vezes uma banda tem um padrão maior que o nosso, um reconhecimento maior que o nosso. Foi até bom você pontuar isso aí. Muitas vezes, Placílio, chega para você falando de uma forma e chega para mim falando de outra. Nesse mesmo dia, chegaram para mim e falaram que você tinha mando parar porque você estava com horário para começar a banda. E neste dia, eu estava com um horário muito corrido porque eu tinha outro show e atrasou lá para começar. Eles atrasaram, eles tiveram um problema lá. Então, assim, nem sempre o que as pessoas chegam pra gente... Isso acontece muito na carreira da gente. Nem sempre o que chega... Vamos pontuar direitinho. Eu não sabia que tinha chegado essa informação para você. Lhe peço desculpas e pode ter certeza que eu nunca fiz isso com ninguém e nem faço. Eu tenho um gerenciamento de logística que ele é muito criterioso, certo? Mas o meu critério ele é relacionado à minha equipe. De que maneira? Se o meu show é às 23 horas, a banda tem que estar pronta às 22. Então ela vai chegar às 21. Só que, entenda, não é porque minha banda está pronta às 22 e que foi combinada às 23 que eu tenho que começar às 23. Às vezes acontece, deu um problema no som para começar. Depende também da sua agenda, de como tá com outro show. E nesse dia eu só tinha um show. Eu já não gosto de dobrar. Só avesso a dobra, não gosto. Só faço quando eu tenho muito espaço de tempo para fazer. E assim, eu sempre tive muito respeito por todos os artistas. Todos. Dificilmente alguém vai chegar e vai dizer que eu tive esse tipo de comportamento. Com certeza alguém
queria que você parasse e usou isso para fazer com que você parasse, mas eu jamais teria esse tipo. Em um evento, são muitos Muita gente mandando, né? mandando. Então, assim, quando você dá poder às pessoas, por mínimo que seja o poder, ela quer aparecer de alguma forma, quer mostrar serviço de alguma forma. Então, esse é o tipo de coisa que, para mim, nunca tive problema. Também tem essa logística e eu sou muito chata com relação ao horário. Quem trabalha comigo Eu sabe. sou chato para cumprir o meu. O evento que se vire para cumprir o dele. Exatamente. Eu Tipo, sou. 11 horas é para estar pronto, 10 horas eu tô pronto. Aí se vocês não estão prontos, irmão, aí é problema de vocês. Eu tô aqui. Eu também sou assim porque Mas, tipo, eu mandar alguém fecho. parar. Cara, eu já cheguei em show de. A gente sabe, Zé, o quanto é difícil o artista pequeno ter a oportunidade de cantar num palco grande na sua própria cidade. E eu já rodei bastante, vários estados, e a gente chega e acontece, às vezes tem uma banda que é menor, porque essa questão de ser menor ou ser maior, eu acho que não compete a nós mesmos medir, né? Isso aí não é a gente que mede. E, tipo, tá a menina lá com um teclado, fazendo o trabalho dela, um guitarrista, uma percussão. Cara, o cara tá podre de feliz, bicho, fazendo o trabalho dele lá. Aí o produtor local não tem coragem de chegar e pedir pra parar, aí diz que é o artista que tá Exatamente. pedindo. Aconteceu uma situação agora não tão longe. Eu tava tocando num barzinho. Eu sou muito chata com horário. Mas se eu não tiver um outro show, amigo, velho, eu sou a pessoa mais flexível do mundo. Porém, a minha equipe, ela tem que estar no horário que foi feito, que foi programado. Eu sou desse. Independente de for começar mais tarde ou não. A gente sabe que a gente trabalha em bar e a gente depende do público para a primeira banda começar. Isso é fato. A primeira banda, ela nunca vai começar sem ninguém no bar. Então tá programado para começar 8 horas, 20 horas, não tem ninguém na casa. É óbvio que vai Esperar mais um. esperar mais um. E isso não tenho problema nenhum. Eu só tenho problema se for atrapalhar o meu outro show. E aí o que aconteceu? A minha equipe foi, né, com o carro, com um backline todo. Você sabe que barzinho, ou a gente leva o nosso material, ou não dá para se fazer um trabalho bem feito, porque poucos são os bares que têm uma estrutura de som adequada para se colocar uma banda hoje. Tem bar que quer que a banda vá tocar com um tripé, com uma caixa ativa, com bateria, com toda a estrutura de uma banda para tocar numa caixa ativa. Não tem como. Então, a minha equipe chegou, levou tudo lá. O bar sempre é muito lotado, Sim. né? Pleno Nessa sábado, situação nessa situação específica. E aí o pessoal, eles são orientados a fazer sempre o melhor para que não atrase a troca de banda e que seja mais prático. O rapaz estava tocando, só ele, entendeu? No palco que ele estava, tinha espaço na lateral direita e na lateral esquerda. O que é que a minha equipe foi? Gisele, a gente vai adiantar o material. Quando ele terminar, tá lá o backline já pronto no lugar, a gente só vai botar as coisas que precisa colocar no palco. Aí eu não sei o que foi que aconteceu. Ele entendeu porque eu tava botando material lá, eu tava faltando com respeito, eu tava querendo. Parou o show, Gisele está mais ansiosa do que eu para terminar o meu show. Então tem certas situações que a gente passa que as pessoas entendem como se de outra forma. E aí quando eu subi no palco, pedi desculpa para ele, né? Não sei qual foi a forma que ele entendeu, mas expliquei a situação. E não, em momento nenhum, ninguém botou um cabo sequer no palco dele, não. Mas colocou o material na lateral. Então acontece muito os artistas aqui, eu costumo dizer que era para ser igual os donos de bar. Os donos de bar ele tem um grupo, para queimar um artista é bem ligeirinho, né? Tipo, um artista fez isso aqui na minha casa. Se você fez, você se queima no resto tudinho, vai se formiga. O telefone sem fio sai em tudinho queima, pronto. Você não canta mais em bar nenhum. Mas os músicos aqui em Natal, a gente hoje vive a situação precária na música local por culpa dos próprios artistas, que não se valorizam, né? Falei hoje aqui, vocês é assunto de pauta isso, então deixa para falar. Meu amigo, fechei tava com um baile de formatura para tocar, e aí a gente tem um valor para um baile de formatura,
né? Porque é outra estrutura, é outro show, é outra equipe. Não é uma estrutura que a gente leva para o barzinho, que a gente vai para um baile de formatura. A responsabilidade é outra, a estrutura é outra, né? A produção é outra. Então aí a gente tem um valor X, né? E aí o valor que a pessoa fechou, meu amigo, eu postei lá, foi R$ 1.200 para fazer uma formatura. Qual o valor adequado para Meu amigo, uma banda para fazer hoje um baile de formatura, uma banda completa para levar toda a produção, fogos, tudo. Tem condições. Você não tem como competir no mercado desse. Se for por valor, não, eu costumo dizer, eu não faço. Hoje você vai contratar Gisele Alves porque você quer Gisele Alves no seu evento. E não porque Gisele Alves é mais barata do que fulano. Sabe? E eu tenho esse empoderamento comigo de muito tempo. Deixa eu te falar uma situação interessante, pegando esse gancho teu aí para tu tomar uma aguinha. A gente ia tocar junto novamente agora no São João, lá na rampa. Sim, Forró de Severino. Era no Forró de Severino, na rampa. E o contratante é meu amigo e comentou, rapaz, Gisele pediu tal, né? Eu disse, irmão... Ele falou até que foi indicação sua também. Até lhe agradeço. Pra você ver como está essa história do mundo, aí não tem o menor sentido. Eu não faço esse tipo de coisa com ninguém. Então eu sou muito bem tranquilo enquanto a isso, não faço. E eu disse, cara, se ela pediu, é porque esse é o valor que está agregado ao trabalho dela. Não cabe a você diminuir. Se não se enquadra no seu orçamento, converse com ela. Pergunte se tem como você realinhar. Mas, tipo, você diminuir o fato dela estar pedindo isso, não é legal, pô. Porque ela sabe da história dela, ela sabe dos custos dela, ela sabe o que é que ela precisa fazer até chegar no palco. A questão de valor. Então, tem que ter esse respeito com o artista, entendeu? Ninguém sabe a história de ninguém. Você vê a pessoa em cima do palco, irmão, você não sabe o que foi que ela passou na vida inteira dela para estar ali naquele momento. E eu não faço... Placílio, eu tenho uma logística que eu tenho uma formação para bar, tem muitos artistas, assim, cada um sabe onde o sapato aperta, né? Mas tem muito artista que faz, por exemplo, a formação que está fazendo num barzinho, ele vai para qualquer evento. Se ele é contratado para fazer uma prefeitura, ele vai com aquela mesma formação que está no... Foi o que você falou. Às vezes as pessoas falam, não tem oportunidade para estar no evento, mas não se preparam para aquele evento. Muito importante, Gisele, vou ter que lhe interromper, desculpa. Isso que você falou é fantástico, certo? Eu até fiz uma postagem hoje no meu Instagram, onde eu elogiei o prefeito de Natal e a secretária da Funcart, que é Iraci. Eu não tenho vínculo nenhum com eles. Eu sou uma pessoa que sou conhecida por ter opiniões fortes e por falar o que eu penso, porque é um direito que é meu. Eu posso fazer isso, desde que eu não falte com respeito a ninguém. Exatamente. E a gente tocou no São João de Natal. Eu fui muito, muito bem recebido. Eu já rodei os 9 estados do Nordeste, alguns do Norte, alguns do Sul. E eu nunca fui tão bem recebido como eu fui na minha cidade. Aí muita gente pode dizer, tá, beleza, mas era para ter tido mais artistas locais. Pessoal, vamos fazer um juízo de valor? Quem é que está se preparando para querer tocar num grande palco? Quem é que está investindo para isso? Quem é que consegue chegar lá e entregar um bom show? Não estou dizendo que é o meu caso, não. O seu, você se prepara para isso. E quantos outros estão preparados? Sabe qual é o problema? E aí é onde vem a questão do valor do show. Sabe qual é o problema, Gisele? Muitas vezes, eles não enxergam como uma vitrine e uma oportunidade para apresentar um bom trabalho. Eles só estão preocupados com o valor financeiro. Números. Só números. Para chegar ali, eu vou dizer, eu tô no São João de Natal. Eu vou cantar com chão de avião, vou cantar no mesmo palco, eu vou cantar. Então, assim, se eu pudesse deixar uma dica, se preparem para o que vocês querem atingir. Façam o trabalho de vocês com respeito, com excelência. Entregar sempre o melhor. Montem um bom show e a entrega ela é ponta a ponta. Eu só fiz o vídeo hoje. Quase um mês após. Mas por quê? Porque eu recebi agora. Então, o processo ele é ponta a ponta. O processo é na hora que fecha até a hora de receber e tem que ser feito com excelência. Já o artista é na hora que ele vende até a hora que ele desce do palco. Você precisa estar bem apresentado, bem vestido, como você está. Olha o zelo que você teve para vir para cá.
se arrumou, se maquiou, porque essa é a sua imagem. Então a gente precisa se vender da forma correta. Somos um cartão postal da nossa própria profissão. Entendeu? Aí, às vezes, você está querendo cantar num grande evento, mas você não está preparado para isso. Você não paga o preço para isso. Na minha banda são 15 pessoas que dependem de mim. Tem mês que eu faço 4 shows. Você acha que a matemática fecha? Não fecha. Mas eu me resguardo ao direito de só participar de eventos que são condizentes com aquilo que eu acredito. Não é por isso que eu vou botar minha banda em qualquer lugar, que eu vou me apresentar de qualquer jeito. De qualquer jeito. Não vou. Hoje o barzinho pra gente é digamos que é uma rotatividade pra gente segurar os músicos, né? Porque eles precisam trabalhar. E tem que ser Tem que feito. ser feito, tem que ser feito. Porém, eu tenho uma tese comigo de eu não vou me apresentar em qualquer evento da mesma forma que eu me apresentei em um barzinho, não desmerecendo um barzinho. Mas o barzinho ali é a nossa rotina. Você vai trabalhar hoje, você vai para um palco grande, você tem toda uma logística, tem toda uma produção, né? E aí, como é que o público vai lhe receber? Será que o público vai lhe olhar como artista? De fato, que você está ali naquele palco? Então, aí, não porque o show de Gisele em um evento privado é um valor muito alto. Eu não vou com a mesma formação de bar, gente, para um evento privado. Não vou. Não vou para um evento de prefeitura com a mesma formação que eu vou em um privado de um aniversário, que é uma grade pequena. Não vou. Um evento de prefeitura eu boto fogos. E eu sou muito bem recebida, as prefeituras que eu faço. Você falou sobre ser bem recebido na sua cidade. Já fiz vários shows na minha cidade, através da prefeitura. E tanto o público quanto o pessoal da prefeitura sempre me recebe muito bem. E hoje você chegar na sua cidade, onde você já foi muito criticado, e você, além do público lhe acolher como um artista, um grande artista, parece que você tá artista nacional, você chega no interior. Você chegar e encontrar um camarim, né, digno, com lanche para os músicos. Então isso é muito bacana, né? Isso é impagável. Quem é que não gosta de ser bem tratado e bem recebido? E principalmente na nossa cidade, né? Eu tenho uma máxima, Gisele, que é o seguinte: eu sou filho natural de Parelhas, né? Mas já moro em Natal há mais de 20 anos. Então, assim, meu coração é de Parelhas, mas eu moro em Natal, né? Eu sou muito bem recebido na minha cidade. Muito, 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 muito. E por uma escolha minha... Muito gratificante. Demais. Muito. Por uma escolha minha, eu só toco em Parelhas uma vez por ano, que é na festa da padroeira. Eu recebo mais convites para participar dos eventos, mas como eu já rodo muito próximo lá, região, eu faço essa gestão para que minha imagem não fique cansada. Exatamente. Certo? Mas eu tenho uma máxima que eu digo o seguinte: quanto mais distante da sua cidade, mais bem tratado você é. Quando eu chego na Paraíba, o tratamento que eu tenho, meu amigo, pelo amor de Deus, homem, sabe, parece que quando eu chego no Pernambuco... Era para ser o contrário. Era para ser o contrário, era para ser dentro de casa. E por isso que eu fiz questão de fazer a postagem, porque eu fui bem recebido dentro da minha casa. Eu tenho certeza que o camarim que Léo Santana, no dia fui eu e Léo Santana, no camarim que Léo Santana utilizou foi igual ao que eu tava. Eu, assim, fico feliz, né, em ouvir isso hoje de você. Já passei algumas situações em gestões passadas. Eu tô até desde o ano passado que eu não recebi. Eu só recebi quando eu fiz uma postagem. Quando fez aniversário, um ano que eu não tinha recebido o São João, aí eu postei. Pois é, o São João do ano passado, do ano de 2024, gestão do prefeito, então, Álvaro Dias, não recebi. Não recebi. E tem muita gente, né? Tem muita gente. Muita gente, sim. Agora, o que eu achei interessante foi, porque eu sempre vejo os músicos, a gente tocou o carnaval e já chegou o São João e ninguém recebeu. Pô, todo mundo recebeu e ninguém falou nada. É a obrigação da prefeitura pagar. Eu sei que é a obrigação da prefeitura pagar. Mas custa você ser grato por você ter sido bem tratado? Tem que falar quando não é, mas tem que ser grato quando é. E eu não esperava nada diferente de Paulinho, porque Paulinho, ele tem expertise. Paulinho veio do show business. Ele veio dos eventos. Então, ele sabe fazer o negócio. Aí pegou o Iraci. Quando eu vi lá quando ele assumiu, que ele botou o Iraci, eu digo, vai mudar o cenário para o músico de Natal.
E as pessoas, os músicos ainda não se atentaram a isso. Mas hoje, pode ter certeza, você tem lá na Funcarto uma pessoa que vai lhe representar. Porque ela é assim. Entendeu? Agora cabe a você se preparar, procurar, porque entenda, não tem como fazer um grande evento, Gisele, não tem como fazer um grande evento com artistas locais. Você Se existe, fizer, o povo não vai. mas você sabia Não vai. que, O fato é esse. que não é só isso que acontece por trás de tudo isso. Não adianta só você. Lógico, é o que eu falei aqui no início, né? Agora desse nosso ponto do artista se preparar, do artista ter uma banda apresentável para isto também, né? O artista, ele não. Existe o artista e existe o cantor, que é duas coisas totalmente diferentes. O artista, ele vai muito além do que ser apenas o cantor chegar ali e cantar. O artista, ele é mais completo, é a postura dele, é como ele se comporta com quem ele está trabalhando, como ele se comporta com o público, é como ele se comporta com o contratante, é a postura dele no palco, é o que ele vai falar no palco. É diferente de você só abrir a boca e ser afinado, né? Então, existe muito isso. E as pessoas, às vezes, não se preparam para isso. E aí, chega num palco de uma grande dimensão, fala besteira, não tem postura, Não sabe nem o que fazer. e acaba que um por um todos pagam, infelizmente. Infelizmente. E aí, o que é que acontece? Não é porque o mercado da gente está prostituto, porque está desvalorizado. Os músicos e os artistas falam da desvalorização que existe, mas eles mesmos, como eu falei agora, o cara vai fazer um evento, não tem. Ele mesmo não está se valorizando, ele mesmo não se dá o valor. Ele mesmo toca por qualquer coisa, de qualquer jeito. Ele mesmo aceita que um bar mande para ele uma água de torneira. Ele mesmo aceita tocar e não ter pelo menos uma água mineral para o próprio músico. Então, quando você abre a boca para falar de valorização, olhe para você e veja se você mesmo está se valorizando. Como é que vão lhe valorizar, cara, se você não se valoriza? Aí diz, não, Gisele é chata, não, Gisele é queixuda. Não, eu gosto de trabalhar correto. Quem tem a oportunidade de se aproximar de mim, vai conhecer como eu sou pessoalmente. É o justo pelo justo, Placílio. Mas por trás disso, eu guardei esse ponto para o final, né? Da nossa, a gente já bateu um papo já bem extenso. Por trás disso existem as portas que se fecham por outras coisas que acontecem na vida da gente, né? Hoje eu tenho muitas portas fechadas. Mas por quê? Muitas. Eu tenho muitas portas fechadas de grandes eventos. E pessoas já chegaram para mim e disseram: mas Gisele, por que você não está em tal evento? Mas Gisele, por que você não está em tal escritório? Pô, você já, né, tem conhecimento. Primeiro, alguns escritórios, algumas pessoas às vezes já tentaram fazer parceria, mas aí tem muitos escritório que quer pegar você já com uma história, com coisa, e aí ele oferece um salário que você não condiz para a sua realidade, né? Por exemplo, você vai hoje para um escritório e aí o cara vende o seu show por não sei quantos mil e você recebe por mês ali um cachê pô, de 2.000, de 3.000 reais. Não consegue, você não consegue nem se ser uma cantora apresentável com um salário desse. Então, por isso eu já rejeitei muitos escritórios, né? E aí já perdi oportunidades que poderiam ter mudado, ter sido virada de chave para minha vida, por gostar sempre de trabalhar correto e não aceitar muita coisa. Os meninos trabalham comigo, eu quero que trate bem todo mundo, sabe? Mas também não aceito que ninguém trate eles mal. Sabe? Eu acho que respeito na profissão da gente, acima de tudo, respeito e compromisso é primordial. E eu tenho portas fechadas de grandes empresários e eu venho a dizer de um grande empresário, que é o Bichão. Mas aí quando pergunto, Gisele, por que você não toca em devido evento? E aí?
O que é que você acha? Porque Ele trava. E por que ele trava? muito possivelmente porque você não joga o jogo dele. Eu já fui abusada por ele. Abusada não, tive uma tentativa de abuso sexual com essa pessoa. Lá no meu passado. Hoje eu falo abertamente sobre isso porque é uma coisa que não me machuca mais, né? Mas eu sei que muitas portas é fechada por isso. Eu morava no mesmo prédio que a pessoa. E aí, um certo dia, eu chegando de um show, passei na porta do apartamento dele para pegar o elevador. E aí, sabia a hora que eu ia passar, né? Na verdade, já havia falado. Sabia a hora que eu ia passar ali. Eu vou até tomar uma aguinha. E aí, quando eu vou passando, abriu a porta. Gisele, opa, fulano. Vem aqui, quero falar com você. Já. Aí, não, diga aí, eu tô chegando e tal. Não, vem aqui, rapaz. Não. Entrei, né? Inocentemente, né? Entrei. Era uma pessoa que trabalhava comigo, pô. Uma pessoa que trabalhava comigo, né? Tinha toda e qualquer confiança, porque a gente não deve se confiar em ninguém. Você vai. Hoje, eu não entraria na casa de um homem sozinha. Você é uma mulher mais madura, né? Né? Então, diante de tanto. Mas naquela época, tanta Você coisa imaginar aconteceu. Você isso? vai imaginar. Senta aqui. Quando eu sentei no sofá, já veio pra cima de mim. Opa! Não, não. Não. E insistiu. Eu, não, e não. E levantei. Quando eu levantei, Placílio, uma força de um homem pra uma menina, né? E me empurrou na cama. A porta do quarto estava aberta, saiu me rebocando pra cima da cama dele. E aí, a minha sorte, primeiramente Deus, que estava por mim naquele momento, foi uma tesoura que estava no criado mudo da cama dele. Quando ele me deitou na cama, que veio pra cima de mim pra tentar, né? E eu não, 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 e não, e não, e não. Mas porque você não sei o quê. E aquela conversa toda, por que você não quer? Porque aí pegou. Não, se você não quiser, as portas vão se fechar pra você, você vai sair da banda, que não sei o quê, bababá, bababá. E aí, quando ele me empurrou mesmo, que eu vi que ele tava tirando a roupa, querendo, Posto mesmo. disposto, mas não, você está daqui, se eu não fazer, eu fizer alguma coisa. E aí eu peguei a tesoura que tava no criado mudo e fui pra cima dele mesmo com a tesoura. Eu acho que não, acho que ainda é, arranhei ele, mas aí quando ele viu que Não tá eu me transformei mesmo. E eu tava disposta a realmente furar. Lógico. Porque ou era ele, ou era eu, ou era ele. Ou era a minha honra, ou era ele, entendeu? Então, foi quando ele viu que eu não tava pra brincadeira, que eu não ia ceder de fato. E aí eu saí de lá chorando, fui pro meu apartamento. Enfim. Então, daí, na época, ele saiu da banda, não era mais prezado da banda e tal. O tempo foi se passando. E quando eu vim para Natal, depois de muito tempo, que aí as coisas aconteceram, muitas pessoas acham, e ele trava. E eu sei que é por causa disso. Porque não existe outra situação. Se não bastasse ser um covarde, ainda é um pilantra, safado, né? Um cara desse é. Então não adianta. Então já teve pessoas de influência que já tentaram me injetar em alguns eventos. E foi boicotado por causa dele, já foi travado. A prefeitura já tentou me colocar em alguns eventos e foi travada por causa dele. Então, infelizmente, hoje eu estou sendo uma voz de muitas que já passaram por isso. De frente aqui para você, hoje eu estou sendo a voz de muitas que já passaram por isso. E eu lhe agradeço demais, Gisele, por isso. Pela sua coragem, pela sua postura. Quem trabalha certo sempre vai ter mais dificuldade. É muito delicado. Sempre vai ter mais. Vem assédio. Na época eu era novinha, né? Toda bonitinha, toda. Então, isso não vem só para mim.
quando eu falo que eu sou a voz, eu estou sendo a voz de muitas mulheres do nosso meio, é porque muitas já passaram por isso. Não estou aqui para dizer que todo empresário, todo dono de banda, ele quer algo com a cantora, com a dançarina, não. Mas existe muito isso no meio. Muito. Existem muitos desse tipo que acha que porque você canta na banda dele ou ele tem uma certa influência no mercado, você vai ceder ao que ele quer. Infelizmente, existem mulheres que às vezes não têm o empoderamento de chegar e bloquear mesmo, não. E às vezes, infelizmente, cedem por querer, às vezes, uma visão de outra forma, ou às vezes não enxerga que isso é um assédio, que isso é um abuso, né? Infelizmente, a mentalidade de algumas, às vezes, acha que, não, ele tá, que eu sou gostosinha, porque ele quer alguma coisa comigo. Como se fosse algo normal, né? Como se fosse algo, infelizmente. Então, no nosso meio, além da dificuldade do preconceito feminino, né, que a mulher passa, existe essa outra parte que, infelizmente, muitos homens, que eu não vou nem chamar de homem, porque o caráter de um homem hoje referente a isso, para mim, isso não é um homem. Não é postura de homem? Não é postura de homem, né? Isso é um moleque, eu não sei nem o que falar, né? Então, assim, infelizmente, muitas passam por isso, né? E a gente tem esse preconceito dentro do próprio meio, que acham que, porque fulano é cantora, fulano já pegou, fulano já, entendeu? E eu sempre tive muita postura com relação a isso. Como eu falei, eu tenho a minha vida particular muito reservada. E eu tenho muito respeito com relação a isso. Isso independente de qualquer coisa. Você chegar, você entrar e você sair. Para mim, a minha... acho que a minha maior característica é impor respeito e se dar o respeito. Hoje, para mim, sempre... Porque eu já passei, não foi só esse abuso que eu passei na minha vida. Eu já vinha de traumas passados de infância. Então, e na época, e quando você é criança ou quando você é adolescente, que você ainda está deslumbrada é muito difícil você dizer não. É muito difícil. Então, assim, hoje sendo voz dessas mulheres, não é não, cara. Não vale a pena, sabe? Eu poderia hoje sim estar em outro patamar de vida. Poderia. De coisas que já foram me oferecidas, de relações, de propostas indecentes, de ter relacionamentos extraconjugais com empresários. Já tive propostas. Eu acredito. E não só eu. Isso não é anormal no nosso meio, não, gente. Você sabe disso. Infelizmente não é anormal. Né? Eu não sou a primeira, nem você a última. Infelizmente. Inclusive, Gisele, aproveitando a sua fala, que eu acho muito importante, eu queria fazer um pedido. Prestem bastante atenção na forma que vocês tratam não só as mulheres como um todo, porque o respeito, ele principia tudo, 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 tudo. Mas principalmente essas meninas que estão na noite, certo? Amigas que são cantoras, amigas que são maquiadoras, amigas que são filmmakers, todas que estão trabalhando na noite, no show business, porque nós somos do show business, então eu vou falar do show business, mas o respeito tem que ser geral. Tratem essas pessoas, tratem essas mulheres com respeito. Muitas vezes você está ali bebendo e você não entende que a pessoa está trabalhando em cima do palco. Muitas vezes a mulher usa um vestido mais curto, uma saia mais curta, isso é um direito dela, ela se veste da forma que ela quer. Tenha respeito quando você estiver embaixo do palco. Aconteceu uma situação com o TT, que é uma pessoa que eu acho que quem é do ramo gosta de TT, porque TT é fora de série, e ela estava no evento com uma roupa um pouco mais curta e a pessoa fez gesto obsceno para ela. TT
Ela, assim como Gisele, como todas as outras, não vai aceitar esse tipo de postura. Então, tenha um respeito. Se você é homem de verdade, proteja. Exatamente. Pergunte se está precisando de alguma coisa. Às vezes a artista, a cantora, ela transpira muito, ela não quer receber depois do show por causa disso. A mulher é diferente do homem. O homem, se tiver suado, ele recebe mesmo, não está nem aí, abraça. A mulher não. A mulher ela tem outros cuidados. Então, muitas vezes ela está ali na estrada, ela está ali na noite, ela está ali no palco e ela não tem ninguém por ela. Então, seja você a pessoa a proteger ela. Seja você a pessoa para ter respeito por ela. Imagine se fosse uma filha sua. Imagine se fosse uma esposa sua. E a gente sofre muito esse tipo de preconceito, Placílio, porque para muitos, né, não são para todos, para muitos, porque você trabalha ali na noite, né, filmmaker, dançarina, maquiador, então, muitos já levam nome de puta, né, usando o termo pejorativo da situação. E, cara, ali tem mulheres que são donas de casa, tem família, tem filhos, e tá ali de fato para trabalhar. É verdade. E tem que ter respeito. Hoje nós tivemos aqui a oportunidade de receber ela, Gisele Alves, e podem ter certeza. Tomamos conhecimento de fatos que nunca imaginamos. Por mais sujo que o nosso ramo às vezes pareça ser, tem coisas que ainda nos surpreendem. Gisele, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado. Parabéns pela coragem de falar. Primeira vez que eu falei, viu? Muita coisa, por sinal. Obrigado pela confiança. Fiquei muito feliz com você aqui. Desejo que Deus lhe abençoe e lhe proteja na sua carreira e siga firme, porque você com certeza, além de ser uma representante do nosso forró, como cantora e como sanfoneira, você também é representante de todas as mulheres. Ô, meu amigo, eu tô muito feliz em participar. Parabenizar, né? Já parabenizei por esse programa, esse podcast, tá muito bacana. E tô muito feliz em você me receber aqui e ter me dado voz para falar de assuntos que eu falei pela primeira vez em público. Coisas que ninguém sabia sobre a minha vida. Hoje eu vim aqui e eu nem esperava falar, né? Coisas que eu nem esperava. Mas eu vim e senti a liberdade e fui tão bem recebida e eu vim e falei de coração aberto para você e para todos os telespectadores. Muito obrigado.